Boa noite, pessoal. Professor Narciso aqui novamente. Vamos dar continuidade à aula que nós iniciamos na semana passada e em que nós abordamos aí alguns aspectos da biologia, fisiologia, bioquímica do sistema nervoso, até anatomia, do sistema nervoso, e relembramos aí alguns fundamentos que são importantes para a compreensão da aula de hoje. E hoje nós vamos abordar a farmacologia do sistema nervoso propriamente dita, tá, pessoal? Vamos abordar duas classes de drogas aí que modulam o sistema nervoso. Existem quase uma dezena de classes de drogas diferentes e centenas de diferentes drogas, das quais seria necessário um curso inteiro só de farmacologia do sistema nervoso. Então vamos abordar duas que talvez sejam as mais conhecidas por vocês, tá? Mas antes da gente conversar sobre as drogas, vamos abordar alguns tópicos importantes. Na aula passada comentamos a respeito de neurotransmissores, mas é importante começar essa aula definindo neurotransmissores, E neurotransmissores nada mais são do que moléculas pequenas com função de sinalização e que são sintetizadas pelas células do sistema nervoso, que são os neurônios, tá? E para que servem os neurotransmissores, pessoal? Eles servem para quê? Para transmitir uma informação para um outro neurônio, para um outro órgão, para um músculo ou até mesmo para uma glândula, tá? Então é uma molécula sinalizadora que passa uma informação do neurônio que ela foi gerada para um próximo neurônio. E a gente vai relembrar o nome desse neurônio que gerou e esse próximo neurônio nos próximos slides, tá? Os neurotransmissores, pessoal, eles podem produzir efeitos num neurônio subjacente a ele, ao neurônio que liberou aquele neurotransmissor. O que isso quer dizer? Um neurônio bem pertinho dele, tá? Ou, pessoal, a uma distância considerável, por exemplo, lá no dedinho do pé, tá? Vejam a distância do cérebro até o dedinho do pé. É a maior distância a ser percorrida do nosso corpo, tá? A duração desses efeitos, pessoal, podem ser a duração da sinalização dos neurotransmissores pode ser uma sinalização muito rápida, mas ela pode ter um tempo assim considerável de duração, tá? Isso vai depender do neurotransmissor, do local, do seu receptor, enfim, várias variáveis influenciam nessa situação. E eles podem produzir os mais diferentes efeitos, pessoal, no corpo. O efeito de um neurônio numa glândula pode ser, por exemplo, a produção de um hormônio, o efeito de um neurotransmissor. O efeito de um neurotransmissor em um órgão pode ser aumentar ou diminuir a função daquele órgão. E em um músculo, a contração ou relaxamento de um músculo, tá? Então, os efeitos dos neurotransmissores no corpo humano são os mais diferentes, porque são necessárias infinitos comandos, pessoal, para o funcionamento aí do organismo. Algumas classes de mediadores, as classes de mediadores que existem, pessoal, uma delas é conhecida como os mediadores convencionais, tá, de pequenas moléculas, dos quais o glutamato, o GABA, que a gente vai ver um pouquinho sobre ele no final da aula, são os mais conhecidos, tá? Existe uma outra classe chamada de neuropeptídeos, outra classe de mediadores lipídicos, e são mediadores com estrutura de gorduras, tá? Os mais conhecidos são as prostaglandinas, mas existem outros aí que pertencem ao sistema de endocannabinoides, ok? Uma curiosidade, existem mediadores gasosos, e o mais comum, o mais famoso é o óxido nítrico. Existem as citocinas ou neurotrofinas, que são moléculas pelas quais as células conversam diretamente, tá? Entre elas aí interleucina 1, que é uma citocina muito famosa, fator de crescimento neuronal e outras, tá? E os esteroides também participam da sinalização como neurotransmissores, tá? Alguns andrógenos e outros estrógenos também. Então, assim,
Aqui é ilustrando que para a grande variedade de funções que o nosso organismo tem, são necessários aí uma grande variedade de neurotransmissores e existe uma grande variedade de alvos também, tá? Porque um neurotransmissor ele pode ter diferentes funções em diferentes alvos, tá? Em diferentes receptores. Uma nomenclatura que é importante a gente conhecer, relembrar, né, da aula passada, são os neurônios pré-sinápticos, pessoal. São os neurônios pré-sinápticos aqueles que produzem os neurotransmissores, tá? Produzem, e quando eles são produzidos, eles são armazenados em espécies de bolsas, que a gente chama de vesículas, tá? E ficam lá dentro do neurônio, esperando um comando, uma sinalização para que eles possam ser liberados. A liberação dessas bolsas, dessas vesículas, recebe o nome de exocitose, tá bom? E essa exocitose só acontece mediante um comando, ok? Um outro termo que a gente tem que relembrar é o neurônio pós-sináptico. Tá? O neurônio pós-sináptico ele não produz o neurotransmissor, ele é alvo do neurotransmissor, tá? É nele que existem aí receptores que funcionam como alvos dos neurotransmissores, tá? Uma característica importante aqui é que a sinalização nos receptores pós-sinápticos ela pode ser modulada por uma série de efeitos. Por exemplo, existe um processo chamado recaptação neuronal. E o que a recaptação neuronal faz? O neurônio pré-sináptico ele começa, pessoal, vamos dizer assim, a absorver aqueles neurotransmissores que ele liberou no local da sinapse. E quando ele começa a absorver, o processo não é absorção, é recaptação, tá? Quando ele começa a captar esses neurotransmissores que foram liberados na fenda sináptica, pessoal, a disponibilidade de neurotransmissores diminui. E possivelmente o efeito que aqueles neurotransmissores teriam no organismo passam a ser diminuídos, tá? Isso faz com que esse processo de recaptação seja um importante alvo para algumas drogas aí que modulam funções do sistema nervoso, tá? E também, pessoal, pode existir na fenda sináptica algumas enzimas que inativam, tá? Que fazem com que a ação daqueles neurotransmissores seja cessada. Elas quebram esses neurotransmissores e impedem que eles ajam sobre os seus alvos. E isso faz com que essas enzimas também sejam importantes alvos de drogas aí, moduladoras do sistema nervoso, tá, pessoal? Aqui é uma figurinha ilustrando isso que o professor acabou de falar, tá? Deixa eu mudar o ponteiro aqui, ó. Esse primeiro neurônio aqui é o neurônio que a gente chama de neurônio pré-sináptico. Esse outro neurônio aqui atrás é um neurônio pós-sináptico. E essa região circulada aqui é a região onde ocorre a sinapse. Se a gente olhar num microscópio muito potente, a gente vai perceber que na sinapse um neurônio não encosta no outro, tá, pessoal? A gente comentou isso na aula passada. Existe uma região entre eles chamada de fenda sináptica. E é na fenda sináptica que são liberados os neurotransmissores, aqui representados por essas bolinhas aqui, pessoal, tá? Então, no neurônio pré-sináptico, a gente vê que ele possui uma série de vesículas nas quais são armazenadas o neurotransmissor ou os neurotransmissores, e após uma sinalização, né, um gatilho para esse neurônio liberar o conteúdo das vesículas, elas são movidas até a região terminal aqui do axônio e liberam o conteúdo delas aqui na vesícula, na fenda sináptica, tá?
Esse processo, então, de liberação desse conteúdo na fenda sináptica, como o professor disse para vocês, chama-se exocitose. Aqui no neurônio pós-sináptico, pessoal, a gente vê que ele possui uma série de receptores na sua membrana, e esses receptores aqui é que vão ser os alvos da sinalização desses neurotransmissores, tá, pessoal? Eles são específicos, então para cada neurotransmissor existem diferentes receptores específicos, tá bom? E a hora que esse neurotransmissor se liga no seu alvo, no seu receptor, isso produz uma sinalização intracelular, ou seja, desencadeia uma cascata bioquímica aqui dentro da célula que vai culminar com a ação esperada daquele neurotransmissor no neurônio pós-sináptico, ok? O que eu trouxe para mostrar para vocês na aula de hoje, de fármacos moduladores do sistema nervoso, foram os psicotrópicos, tá? E a definição de psicotrópicos, pessoal, tinha uma imagem aqui, acabou desformatando minha apresentação. A definição de fármaco psicotrópico são aquelas drogas que modulam o humor e o comportamento do paciente. E olha quantos fármacos psicotrópicos existem, tá, pessoal? Desde agentes anestésicos até analgésicos, ansiolíticos, antiepiléticos, antipsicóticos, antidepressivos, psicoestimulantes, alucinógenos e fármacos nootrópicos, que são aqueles que melhoram a cognição, tá? Então, assim, tem muita droga para estudar. Por isso que o professor falou para vocês que seria necessário um curso, acho que de 2 semestres, para a gente entender um pouquinho de neurofarmacologia, né? Mas na aula de hoje, pessoal, eu vou mostrar bem resumidamente para vocês alguns detalhes importantes sobre os ansiolíticos e sedativos. Vamos focar mais em ansiolítico, na função ansiolítica. A diferença de um ansiolítico para um sedativo basicamente está na dose, tá? Se você aumentar muito a dose de um ansiolítico, ele torna-se um sedativo. E vamos falar um pouquinho de antidepressivo, que muitos conhecem e até mesmo alguns podem fazer uso de antidepressivos, né, pessoal? Vamos começar falando de antidepressivos, pessoal, que, como o próprio nome diz, eles são fármacos aí utilizados para controlar e, enfim, atuar sobre os sintomas da depressão, tá? Depressão, que o nome clínico dela é depressão maior ou depressão unipolar. A depressão ela é classificada, turma, como uma condição incapacitante, tá? Ela é crônica, ela é recorrente, então assim, isso faz com que muitos dos indivíduos tenham que tomar esse medicamento talvez pela vida inteira, porque ele toma o medicamento e aí ele faz o desmame do medicamento, mas passa um tempo, ele tem aí uma crise novamente, a doença ela volta, tá? Ela é recorrente. Na grande maioria dos casos, tá? 80% dos casos é necessário fazer o uso do medicamento praticamente pela vida inteira, tá? Claro que pessoal, é importante que quem prescreve esse tipo de medicação é um psiquiatra, mais do que um neurologista, é a pessoa mais habilitada para encontrar aí a droga ideal para o paciente. E desenhar o melhor esquema terapêutico para o paciente, tá? É claro que para fazer isso é necessário um diagnóstico muito bem feito, porque, por exemplo, se a gente for pensar em depressão mesmo, tá?
a pessoa, para ser tratada com um antidepressivo, é muito importante que o diagnóstico seja feito corretamente e que seja descartado, pessoal, a possibilidade de um diagnóstico de transtorno bipolar. Uma vez que, se essa pessoa, ao invés de estar com depressão, estiver com transtorno bipolar, o uso de antidepressivo vai acarretar o que a gente chama de mania nos pacientes, nesses pacientes aí. E ao invés de ajudar, vai prejudicar ainda mais aqueles pacientes com transtorno bipolar. Então, assim, antidepressivo é contraindicado para pacientes com transtorno bipolar. Por isso é muito importante um diagnóstico bem feito para, então, fazer um esquema terapêutico efetivo, né, gente? E ainda sobre a depressão, ela é mais prevalente em mulheres, tá? Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde diz que ela ainda é uma doença subdiagnosticada e subtratada. Então, assim, ainda existe muito caso que não foi diagnosticado e muito caso que não foi tratado, tá? E, gente, dentro de antidepressivos, a principal classe de fármaco que existe são os inibidores de uma enzima chamada monoaminooxidase. A gente costuma dizer inibidores da MAO. Antidepressivos tricíclicos e também os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Vocês já devem ter ouvido esse nome. E é justamente sobre ele que nós vamos falar, porque nos últimos anos aí parece que se tornou muito comum entre os psiquiatras a indicação de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? E eles são, de fato, a primeira escolha no tratamento da depressão, porque os pacientes exibem uma boa resposta frente a esse tratamento, tá? Comparado com os outros antidepressivos. Mas eles também podem ser utilizados em outros casos, tá? Podem ser utilizados em ansiedade generalizada, eles podem ser utilizados em síndrome do pânico, em transtorno obsessivo e desordens alimentares. Então vejam, é uma droga com um amplo espectro de ação sobre distúrbios do sistema nervoso, tá? Por isso muito utilizada aí pelos médicos da área. Porém, pessoal, embora tenha um espectro de ação muito bom e funcione muito bem, ela tem efeitos colaterais, tá? Entre eles, problemas gastrointestinais começam a aparecer nos pacientes, principalmente aí no início do tratamento. Os pacientes podem desenvolver ansiedade, disfunção sexual é muito comum, tá? E também prejuízo da cognição e outras complicações aí, sendo a principal, o paciente pode se tornar um potencial suicida. Então é muito importante, junto com o tratamento de antidepressivo, fazer o acompanhamento de outros tipos de terapias, como, por exemplo, a psicologia, tá? Porque é importante esse apoio psicoterapêutico para esse tipo de paciente. Isso já está mais do que provado. E alguns exemplos de inibidores seletivos da recaptação de serotonina são a fluoxetina, a sertralina e o citalopram, tá, pessoal? Eles são inibidores aí da recaptação de serotonina. E o mecanismo de ação deles é muito simples, pessoal. Vejam aqui, ó, um neurônio pré-sináptico que recebeu um estímulo para exocitose das vesículas contendo aí serotonina. Só que nesse paciente, reparem, existe muito pouco a serotonina representada por essas bolinhas azuis aqui ou pretas, tá? Vejam que nesse paciente existe muito pouca serotonina se ligando aos seus receptores aqui por conta do processo de recaptação da serotonina aqui nesse neurônio pré-sináptico. Então, muita da serotonina que deveria estar disponível aqui na fenda sináptica, ela é jogada para dentro do neurônio, tá, pessoal? Por conta do processo de recaptação. Nos inibidores da recaptação, sabe o que eles fazem? Eles seletivamente eles vão lá e bloqueiam o processo de recaptação da serotonina.
Tá? Eles funcionam como uma espécie de rolha. E quando o paciente utiliza essa terapia aqui, reparem quanta serotonina começa a sobrar na fenda sináptica e quanta serotonina se liga aqui ao seu receptor, tá? Então isso acaba revertendo ou melhorando aí o quadro clínico do paciente por aumento da disponibilidade. Vejam, a produção do neurotransmissor aqui não foi modulada em nada, e sim a disponibilidade dele na fenda sináptica por conta do bloqueio do processo de recaptação. Tá, gente? Então, bastante interessante, bastante simples, mas muito eficiente, tá? Esse mecanismo aqui nos pacientes portadores de depressão. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre ansiedade, né? Na verdade, sobre fármacos ansiolíticos, tá? Os ansiolíticos vão atuar sobre esse estado chamado ansiedade. Ansiedade que todo mundo tem, todo mundo sabe o que é, tá? E não pensem assim que você ser ansioso te torna, faz necessário que você faça o uso de um ansiolítico, tá? Esses pacientes, eles possuem uma ansiedade que ela é patológica, tá? Ela gera uma emoção no paciente desproporcional. Por exemplo, você sabe que às 7h30 você pega às 7h30 não, às 6h30 você pega um ônibus para ir para a faculdade, tá? Esses pacientes, pessoal, eles começam a sofrer, por exemplo, a 1h da tarde, ele começa a sofrer de ansiedade que ele tem que às 18h30 pegar o ônibus para a faculdade. Então veja assim, é uma resposta e é um sofrimento enorme, tá? Uma ansiedade patológica mesmo, uma série de sintomas completamente desconfortáveis e desagradáveis para esses pacientes. Então vejam, ele não precisava ficar ansioso para isso, tá? Ele toma ônibus todo dia esse horário, tá? Assim, e não é uma experiência extraordinária, é pegar o ônibus, é um fato do cotidiano. Então, o que está acontecendo nesse paciente? Está sendo gerada uma resposta desproporcional. Isso é só para ilustrar para vocês o que seria uma ansiedade patológica, tá, pessoal? Nesses casos é necessário, então, só que essa ansiedade, ela acaba se estendendo para várias atividades do cotidiano do paciente, tornando, assim, a vida dele muito difícil, pessoal, tá? Muito difícil fazer as tarefas mais básicas aí do dia a dia. Nesse caso, pessoal, os principais fármacos utilizados são os benzodiazepínicos, os barbitúricos e os compostos Z, tá? E todas essas classes de medicamentos aqui atuam sobre esses receptores GABA-A, que eu já vou explicar para vocês o que são, tá? O GABA, o que é o GABA? O GABA é o ácido gama-aminobutírico. E ele é o quê? Ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, tá? E ele atua sobre diferentes receptores, mas o receptor GABA-A é o mais importante para a sinalização do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, tá? Quando esses receptores GABA são ativados, pessoal, eles fazem com que nos neurônios abra-se um poro que ele permite a passagem de cloreto para dentro desse neurônio. E essa passagem de cloreto para dentro desse neurônio vai gerar uma série de respostas aí dentro do neurônio esperadas para aquela sinalização, tá? Isso em linhas bem gerais. O que os benzodiazepínicos fazem, pessoal? Eles funcionam como moduladores alostéricos do GABA. Sabe o que é um modulador alostérico? Ele vai se ligar ao receptor do GABA, mas ele não vai se ligar no sítio de ligação do GABA. Ele se liga em uma outra região, permitindo que o sítio de ligação
do ácido gama-aminobutírico fique livre. Então ele não se liga lá onde o GABA vai se ligar. Ele se liga em uma outra região do receptor do GABA. Quando esse benzodiazepínico se liga nessa outra região do receptor do GABA, isso melhora muito a função dele, desse receptor, tá? E quando isso melhora, a função desse receptor, isso aumenta o influxo de cloreto para dentro do neurônio, tá? É isso que é então um modulador alostérico. Ele se liga em uma região diferente do sítio de ligação do GABA e melhora muito a função desses receptores, tá? Ligado a esses moduladores. Só que é muito importante salientar que, ainda que em doses altíssimas de benzodiazepínico, eles não conseguem ativar os receptores do GABA, tá? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eles são moduladores alostéricos, eles se ligam em um sítio diferente do GABA. Então, nesses pacientes, é necessário que eles estejam produzindo GABA normalmente, tá? E isso quem vai avaliar é o neurologista, o psiquiatra, né? Na hora que ele está estudando aquele paciente, avaliando o paciente, tá? Dessa maneira, por exemplo, pessoal, nunca vai poder ser utilizado um benzodiazepínico como anestésico numa cirurgia, porque ele não consegue funcionar na ausência de GABA, tá? Ele não ativa o sítio, ele não ativa o receptor, ele só melhora a função do receptor, mas é necessário que esse neurotransmissor esteja sendo produzido, tá? Os benzodiazepínicos funcionam muito bem para ansiedade, pessoal, só que eles têm muitos efeitos colaterais. Na verdade, todos os fármacos moduladores do sistema nervoso têm efeitos colaterais, tá? Mas olha só os dos benzodiazepínicos. Os pacientes podem exibir fraqueza, visão borrada, vertigem, problemas intestinais, sonolência, problemas psicomotores, cognitivos, hipotonia, né, que é também meio parecido com fraqueza, e um aumento muito aumentado do risco de fraturas, tá? Então, assim, muito efeito colateral. É um medicamento já bastante antigo e existem outros mais modernos, mas apesar de ser antigo, funcionam bem, tá? O problema é, assim, muitos efeitos colaterais. E os benzodiazepínicos, pessoal, é importante uma boa avaliação, uma boa anamnese desse paciente, porque eles apresentam interações importantes aí com outros fármacos do sistema nervoso central. Eles promovem aí alguns problemas hepáticos e também tem uma interação muito importante com álcool, tá? É estritamente contraindicado o uso de álcool por paciente que toma benzodiazepínicos, algum tipo de benzodiazepínico. Tá certo, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. É o que eu falei. Se a gente for se estender demais, vai ser muita informação para vocês. Então, eu quis trazer duas classes aí de fármacos bastante importantes e bastante presentes. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem algum paciente que faz uso desse tipo de medicação, tá? E eu queria trazer algumas características bem gerais. Vejam que eu falei de efeitos colaterais, eu falei um pouquinho da função e outras características desses fármacos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham aprendido, tá? Agradeço a atenção de vocês e espero poder, em uma outra oportunidade, estar presente aí na faculdade para poder ministrar uma aula. Vai ser um prazer dar uma aula presencialmente para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, um abraço, e quem precisar de mim, pode me encontrar no e-mail. Passei na outra aula o meu e-mail, narciso_vieira@yahoo.com. Pode mandar uma mensagem lá que o professor responde, e eu vou estar enviando para a professora Marcela as apresentações utilizadas nessas aulas aqui, para que vocês possam consultá-las também.
tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.